E aí pessoal, engenheiro civil Luiz Paulo aqui. Queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de ART. Eu assisti alguns vídeos de alguns colegas que estão falando sobre ART e eu acho interessante a gente sempre divulgar informações assim úteis e informações verdadeiras, né? Porque infelizmente na nossa classe de engenharia aí a gente tem muita gente que, né, só fala mal, ainda mais início de ano agora, começa aquela velha história, né? Do pessoal reclamando de ter que pagar anuidade, reclamando de ter que pagar RT. Só que muita gente não tem noção de como é que funciona, né? A RT, para que ela serve, e quais os tipos de RT, como preencher. Então, vou colocar aqui no link da descrição, na descrição do vídeo eu vou colocar o link de dois vídeos de uma colega, Mariana Burato, que fez uns vídeos explicando sobre a RT, muito legal. Só que eu queria abranger um pouco mais, né, explicar um pouquinho mais sobre os tipos de ART, que eu sempre vejo alguns colegas com dúvida e é bom passar essa informação para mais pessoas. Então vamos lá. A gente tem hoje três tipos de ART. Temos a ART de obra ou serviço, a ART de cargo ou função e a ART múltipla. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre cada um desses três tipos, para explicar alguns exemplos e algumas aplicações. Então vamos lá. A RT de obra ou serviço, quando você vai fazer uma RT dessa, é uma RT que você tem um cliente e dentre esse cliente você pode ter uma lista de serviços que você vai fazer para esse cliente e essa obra específica. Então é um local e uma lista de serviços que você pode fazer. Então você não precisa, para a mesma obra, tirar uma RT para projeto estrutural, uma RT para arquitetônico, uma RT para hidrossanitário, uma RT para projeto de prevenção de incêndio. Você não precisa tirar uma RT para cada, você tira uma RT só com todos os serviços listados. Então tem uma quantidade máxima, eu não estou lembrado agora a quantidade, mas tem uma quantidade máxima de serviços que você pode colocar na mesma RT. Eu vou até colocar aqui na descrição essa quantidade máxima. Eu vou olhar aqui e coloco aqui para vocês. Então, é aquela RT de serviço mais comum que a gente faz. A outra é a RT de cargo ou função. E essa, a gente da engenharia civil está tendo um aumento muito grande de procura para a gente, que é porque tem a lei que toda empresa registrada que envolva serviço de engenharia precisa necessariamente ter um profissional da engenharia responsável pela empresa. Então, no mínimo, um profissional ela tem que contratar para ter uma empresa de engenharia. Só que a gente está passando por um momento que é as obras do Minha Casa Minha Vida. Está tendo a questão de que a Caixa, na verdade o Ministério das Cidades fez uma portaria que obriga a Caixa a cobrar que as construções feitas pelo Minha Casa, para atuar no Minha Casa Minha Vida, especificamente, tem que ter sido construída por uma empresa de engenharia. E aí entra a questão. Como que você comprova que uma construção foi feita por uma empresa de engenharia? Com uma RT. E uma RT feita por um engenheiro vinculado a uma empresa. É uma RT específica. Não é uma RT comum que qualquer profissional pode tirar, não. Esse profissional só consegue tirar essa RT se ele estiver responsável pela empresa, se estiver cadastrado lá na empresa. E para essas construtoras pequenas, que está surgindo os caminhões, do pessoal que construía com CPF e está regularizando para CNPJ,
Eles vão lá e contratam um engenheiro para ser o responsável da empresa. Esse engenheiro que tem que emitir essa RT de execução de obra, constando lá o CREA da empresa. Então, o engenheiro responsável da empresa é que vai assinar as execuções de obra daquela empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o pessoal procura a gente para contratar, falando assim, ah, não, é só para assinar lá no CREA. Não é só para assinar no CREA, não. Esse pessoal que está contratando engenheiro civil aí para ser responsável de empresa é porque eles são obrigados a emitir a RT de execução de obra da empresa. E quem fica responsável? Você. Você mesmo. Você mesmo que está emitindo a RT, você vai ser responsável pelas obras, todas as obras da empresa, todos os contratos que a empresa vai assinar, o engenheiro responsável tem que assinar, vai entrar na licitação, o engenheiro responsável vai assinar. Então, você tem as obrigações, os serviços que você precisa fazer. E é por isso que precisa dessa RT de cargo ou função. E a RT de cargo ou função é a única RT que quem é responsável por fazer o pagamento, que está na lei, é o contratante. As outras ART, a RT múltipla e a RT de obra e serviço, quem é responsável, quem tem que ser o responsável por fazer o pagamento, somos nós profissionais. Por isso que é importante você levar em consideração na hora de montar o preço dos seus serviços, já levar em consideração que você vai, né, ter que fazer o pagamento da RT. Então, de uma certa forma, você leva em consideração o preço do seu serviço na hora de passar o valor. Você leva em consideração que você vai ter que emitir RT, tem os custos de impostos e tudo. Mas não entra composição de preço de serviço, não entra nesse vídeo, não. É só para a gente levar em consideração isso. Que a RT de cargo ou função, a sua responsabilidade vai depender do seu cargo e da sua função. Tem empresas que vão contratar engenheiros, tipo uma CEMIG da vida, né? Que empresa de luz aqui estatal de Minas Gerais, que faz a contratação de engenheiros. Aí você entra para trabalhar na CEMIG como engenheiro, você vai lá e emite uma RT de cargo-função. Então, a CEMIG é uma empresa que eu sei que cobra RT de cargo-função, né? Ela faz essa RT quando contrata os engenheiros. Então, tem empresas que vão cobrar esse serviço. E tem, para o pessoal da engenharia civil, tomar cuidado na hora que alguém chegar para você com essa proposta aí de assinar para CRT de empresa, não, que é só assinar no CREA. Cuidado, verifica direitinho o que você tem que fazer para você passar preço. Estou vendo muito colega aí cobrando merreca por mês, achando que não, é só para assinar lá no CREA e tá entrando na barca furada. Cuidado. Outra RT, que é um tipo mais novo que está sendo aplicado, na real, está previsto desde a legislação 6496 de 1977, que é a lei de ART, que institui a ART, que é a ART múltipla. Só que, por exemplo, aqui no CREA Minas, há pouco tempo que eles estão criando os tipos de ART e disponibilizando para os profissionais poder aplicar. A ART múltipla, ela é o seguinte, tem determinados serviços que são o mesmo serviço que você faz, só muda o cliente. Por exemplo, eu até peguei aqui no site, eu vou colocar o link aqui para vocês. Eu peguei aqui, ó, artefato de concreto e cimento pré-moldado, né? Pessoal que faz lajota, pessoal que faz blocos, né? Que faz blocos de alvenaria estrutural, por exemplo. Coleta e transporte de resíduo, controle de praga e vetores aqui já na parte de agronomia, crédito rural, também agronomia, dosagem e mistura de concreto, as concreteiras. Tipo, ele faz o mesmo concreto. Tem os FCK diferente, mas é o mesmo concreto, só muda o cliente. Então, para cada cliente ter que emitir um RT, começa a ficar muito oneroso, porque é uma quantidade muito grande de serviço e às vezes, se você for emitir uma RT para cada cliente, acaba ficando oneroso. E por ser o mesmo serviço,
não tem essa necessidade. Você pode emitir ART. Então, também tem uma quantidade máxima de clientes que você consegue colocar, tipo a RT de obra serviço, tem uma quantidade máxima de serviço. Na RT múltipla tem uma quantidade máxima de clientes que você consegue colocar. É um cliente e uma lista, um serviço e uma quantidade de clientes. Então, ela é uma forma parecida com a de obra e serviço, só que invertido, né? Cliente e serviço. Então, por exemplo, teste de recarga de extintor, receituário agronômico, manutenção de elevador, manutenção de bomba de abastecimento de combustível, laudo de avaliação de imóveis, instalação e manutenção de cerca elétrica, inspeção veicular. Tem uma listagem aqui no site do CREA Minas. Se você não for de Minas, procura no seu estado como que está a aplicação aí da emissão dessa RT múltipla, porque os estados estão implementando ainda. Ainda é uma questão que está sendo implementada a adoção da RT múltipla. E aí cada Câmara vai decidindo e vai disponibilizando essas ARTs, né? A Câmara de Civil, aqui por exemplo, começou com a Câmara de Agronomia. Essa parte do receituário agronômico foi a primeira que liberou, se eu não me engano. Que liberou para o pessoal já emitir RT múltipla. De receituário agronômico ou crédito rural, se eu não me engano. Era um negócio assim que estava já liberado. E depois que as outras câmaras começaram a liberar também a parte delas de RT múltipla. E aí isso está sendo implementado. Beleza? Mas só para dar essa explicação sobre esses tipos de RT, né? Se gostou do vídeo, se quiser apoiar aí o nosso canal, se inscreva no canal, não deixa de dar um like aí, comenta dúvidas aí embaixo. O que eu puder ajudar vocês, tirando dúvidas, explicando sobre isso, pode contar comigo, né? Coloca aí, me segue lá no Instagram, luiz.umbraenge, né? Eu tô sempre postando coisas lá, na medida do possível, porque esse ano tá muito apertado, mas o que eu puder ajudar vocês a tirar essas dúvidas aí, você pode contar comigo, beleza? Valeu!